Então, na nossa primeira aula sobre magnetismo e passe de 2021, nós paramos na apostila na página 38. Só que antes da gente voltar na página 38, eu gostaria muito de frisar duas falas de Emmanuel que estão nesse livro aqui, Passes e Curas Espirituais, de Venefledo de Toledo, que a gente, tem um grupo que já estudou esse livro comigo, tem outros que não, mas nesse livro aqui nós temos alguns apontamentos que volta e meia nós vamos buscar, porque ele fala de uns temas bastante interessantes sobre a cura e o tratamento pelo magnetismo. E como tanto no prefácio quanto na contracapa do livro nós temos uma mensagem de Emmanuel falando sobre isso, então eu gostaria de frisar essa mensagem de Emmanuel, porque é bem interessante dentro daquilo que a gente conhece desse espírito, como conhece do Chico, que serviu de instrumento para que ele pudesse emanar os conhecimentos para nós, mas sobretudo porque tem uma veracidade em tudo que está sendo dito, e que foi dito à época, que foi escrita essa mensagem, e o livro foi publicado, que é muito interessante, tá? E tem aqui também apontamentos do médico Sérgio do Vale. Então não é só Emmanuel Espírito falando, nós temos aqui também o cunho de um médico que estuda a questão das doenças psicossomáticas, né? Lembrando que psicossomáticas ou psicossomática é um termo que vem de duas palavras gregas, psique e soma. Psique em grego quer dizer alma, tá? E soma quer dizer corpo físico. Então, quando a gente fala de doenças psicossomáticas, nós estamos falando justamente daquelas doenças que acometem a mente, a alma, o psicológico, mas que se refletem diretamente no corpo físico, tá bom? Então, é sobre isso que a gente vai iniciar hoje. Quando Venefledo terminou de escrever esse livro, Chico então psicografou a mensagem de Emmanuel, falando para ele sobre isso. E olha que interessante o que Emmanuel fala. Irmão Venefledo, muita paz. Trabalhar pela difusão do magnetismo curador, olha o que ele fala, magnetismo curador, é ajudar a humanidade a desvencilhar-se dos grilhões do sofrimento. Todos os campos culturais da Terra vão recebendo nova luz. A química e a física evoluem para os prodígios da força nuclear. A fisiologia avança na solução de pequenos enigmas da vida. A astronomia contempla novas galáxias pelos olhos mágicos dos grandes telescópios, descobrindo novos domínios do universo. A medicina adianta-se no processo de curar. A radiofonia elimina as fronteiras das nações. A arte, embora torturada pelos impulsos de renovação, caminha e progride. A indústria realiza milagres. Ele está fazendo uma linha tênue do tempo, olha, isso lá nos anos 40, anos 50, dizendo já de tudo aquilo que a gente vê de avanço no campo da matéria. Estão falando sobre as ondas dos rádios que chegaram a todos os lugares, falando sobre a medicina adiantando-se no processo de curar, e hoje mais que nunca a gente está vendo aí, a rapidez com que já tem mais de 3 vacinas, 4 vacinas aí mais ou menos encaminhadas. Então, tudo isso, as indústrias fazendo grandes milagres, a gente vê progresso em tudo. Então, Emmanuel está falando que nas pequeninas coisas que nós observarmos em nosso redor, a gente vê progresso. Desde uma roupa que nós usamos hoje, um tênis, um adorno, um brinco, um óculos, tudo que nós temos, inclusive a questão da internet, de toda a mídia que nós utilizamos e vemos aí, a gente percebe o quanto houve de avanço. Mas Emmanuel diz assim, embora tenha tudo isso, as aflições mentais, contudo,
são ainda o mesmo suplício de todos os séculos. Então, Emmanuel já aponta que, embora tenha todo esse avanço, mentalmente nós ainda sofremos pelos nossos desajustes. As aflições mentais são ainda o mesmo suplício de todos os séculos. E aí ele vem dando uma dica para nós de como acabar com essa aflição mental. E ele diz assim: e só a educação pode apagá-las. E aí, quando Emmanuel fala da educação, a gente fica pensando, será que é aprender as ciências da matéria, matemática, língua portuguesa, ciências humanas, né? Sociais? O que é essa educação? E aí ele complementa: educação espiritual, que restaure o coração. Olha que educação que ele está falando. Educação espiritual que restaure o coração e reajuste o cérebro para bem pensar. E aqui ele já amarra de tudo aquilo que a gente sempre fala, do pensamento, da vontade e da ação, tá vendo? Então, mais uma vez, educar o nosso espírito, para que a gente possa restaurar o coração e reajustar o cérebro para bem pensar. E aí ele fala uma frase que eu nunca esqueço, que eu gostaria de compartilhar com todo mundo que nunca leu o livro, e quem já leu junto comigo, já estudou com a gente, sabe que essa frase é muito importante. Ele continua dizendo assim: sabemos hoje que o pensamento é energia criadora. Pensamento é energia criadora, como ele diz lá no livro Pensamento e Vida. Com todas as qualidades positivas para materializar os nossos mais escondidos, recônditos desejos. Então, se o pensamento é energia criadora, ele não está dizendo que os nossos desejos são só para criar coisas boas, perceberam? Ele diz que o pensamento se materializa, cria ao nosso redor os nossos desejos mais escondidos. Normalmente a gente não tem só desejo bom, concorda? Só pensamentos bons. E aí eu chamo a atenção de todos que aqui estão, quando eu falo assim, às vezes a gente fica falando e pensando coisas ao nosso respeito, não vou nem colocar do outro, mas como se a gente não merecesse. Então, quando você diz assim, eu sou um lixo, eu não mereço, olha a energia que você está colocando aí. Pensamento é energia criadora. Então, trabalhar isso para melhor, reajustar o cérebro para bem pensar, é muito importante, porque ele fala que essa energia não é toda qualidade positiva só, mas a gente materializa os nossos mais escondidos desejos. E às vezes, sem perceber, a gente está desejando coisa que não é boa. E atentos à realidade de que cada espírito, olha essa fala agora, cada espírito transporta consigo o mundo que lhe é próprio, nascido dos ideais e dos desejos, das aspirações, dos propósitos e das atitudes que cultiva. É indispensável acordar em nós a força construtora do bem. Então ele já vai direto. O que é educar o espírito? Acordar em nós a força construtora do bem, exteriorizando-a em todas as direções, porque somente nessa diretriz nos colocaremos em sintonia com a lei divina. Então, acordar essa força, em nós, essa força construtora do bem, significa ressignificar o que a gente pensa, o que a gente sente e, por consequência, as nossas ações. Isso é reajustar o cérebro para bem pensar. Enquanto a incompreensão, olha só, incompreensão e a discórdia, o ciúme e a vaidade, filhos cruéis do ódio e do egoísmo, erguem cárceres e trevas para a mente humana. Gente, isso aqui também tem que dar uma parada e tem que observar. Ele está afirmando, se existe alguma coisa que ergue prisão e sombra para nossa mente, desequilíbrio, é a incompreensão, a discórdia,
o ciúme, a vaidade. Todos esses sentimentos são filhos do ódio e do egoísmo. Eles aprisionam, né, a mente em autênticas cristalizações de dor. Então essa prisão se reflete em dor para nós mesmos. Olha que fala do Emmanuel. Espalhemos a boa vontade e a cooperação fraterna. Então o que a gente tem que espalhar? Boa vontade e cooperação fraterna. A simplicidade e o serviço aos semelhantes, filhos abençoados do amor e da harmonia que nos libertam o espírito, descortinando-nos gloriosos horizontes da vida eterna. O seu livro de estudos em torno dos trabalhos magnéticos de socorro e de cura é admirável empresa em que a instrumentalidade do seu sentimento e da sua inteligência traduziu primorosas lições e salvadores apelos de abnegados benfeitores da espiritualidade santificante que lhe assistem às tarefas da mediunidade redentora. Agora vem 3 frases de afirmação de Emmanuel que a gente tem que guardar também. Tudo é magnetismo na vida universal. Tudo. Não é uma coisa ou outra. Tudo é magnetismo na vida universal. Então, onde nós nos encontramos, nós vivemos essa lei de atração e repulsão. Nós atraímos e somos atraídos diariamente, de acordo com o que pensamos, com o que sentimos e, por consequência, com as ações que nós fazemos. Tudo é magnetismo. Entre os mundos é gravitação. Então a gente sabe que nós estamos nesse mundo por atração, por sintonia, né? Pelo jeito de ser, de pensar, né? Vamos dizer assim, estamos nivelados mais ou menos pela mesma condição. Talvez estejamos em degraus diferentes, mas aqui não tem ninguém perfeito. Porque entre os mundos tem isso também, né? Os mundos estão conectados. Mas entre as almas, Emmanuel diz que é simpatia. Então estamos unidos por simpatia, por sintonia. E como sabemos que há correntes de simpatia, não só para o bem, mas para o mal, que arrastam as criaturas para tenebrosos sorvedouros de flagelação, trabalhemos destemerosos na extensão das correntes de simpatia para o bem. Então ele diz assim, como a gente sabe que as pessoas não se unem só pelo bem, mas também para o mal, de acordo com a condição psíquica de cada um, o mundo individual que há dentro de nós, que aí a espiritualidade sempre diz assim, você quer saber quem você foi, quem você é? Analisa o que você pensa quando está sozinho, quando não tem ninguém te olhando, quando você não está verbalizando. Em determinadas situações, como é que a tua mente age? O que você está pensando? De acordo com o que a gente pensa, com o que a gente sente, a boca fala do que está cheio o coração, é o que nós atraímos para nós. Então é isso que ele está dizendo aqui, olha. Se a gente não trabalhar na extensão das correntes de simpatia para o bem, buscando ser melhor para atrairmos outros seres na mesma condição, porque essa é a única susceptível maneira de nós nos soerguermos a imortalidade vitoriosa. E aí ele chama a gente para o trabalho do passe, para o trabalho da magnetização, né, do magnetismo. Jesus impunha as mãos para curar, diz Emmanuel. Entreguemos a ele, a Jesus, o nosso coração, a fim de que as nossas mãos lhe continuem a obra divina para a regeneração humana, a começar de nós mesmos, e então o serviço magnético ao alcance de todas as almas, ricas de fé e boa vontade, será a nossa vida uma fonte inexaurível, inesgotável de amor, transfundindo os dons do céu para o aperfeiçoamento e glorificação da terra que o Senhor nos deu a lavrar e semear.
Que terra é essa que o Senhor nos deu a lavrar e semear, que Emmanuel fala? O nosso solo espiritual e o solo daqueles que estão conosco. Quantos estão necessitando que a gente jogue uma semente? Não importa quanto tempo, a gente nem vai ver germinar, porque a colheita é do Cristo. Lembra que a gente já falou isso? Nós podemos semear em nome dele, mas a colheita é dele, é do Pai. Então aqui é um convite maravilhoso de Emmanuel. Essa página foi recebida em 31 de janeiro de 1953. Para quem quiser anotar de que ano é essa mensagem, 31/1 de 1953, em Pedro Leopoldo. Então, por aí, a gente vê o quanto nós temos de falas importantes para que a gente possa guardar nos recônditos da alma. O livro Os Mãos que Curam é bem interessante mesmo, Janaína. Bem lembrado. Então, dentro dessa fala de Emmanuel, ele nos convida, porque às vezes nós temos muito receio de falar no magnetismo curador. Mas o magnetismo curador é algo que Emmanuel já vem dizendo lá em 53, que é algo que nós vamos trabalhar cada vez mais para poder auxiliar nas aflições mentais, para curar realmente mais do que o físico, a alma, porque é a alma que está doente. E no final, na contracapa do livro aqui, então ele traz para nós mais uma fala, né, de Emmanuel, porque ele escreveu isso através de Chico e foi dado para o médico Dr. Sérgio Vale, para que ele difundisse essa mensagem sobre passes e curas espirituais. E Emmanuel continua dizendo assim: de há muito que os passes e as curas espirituais praticados pelos médiuns espíritas e os magnetizadores inquietavam a mente dos observadores e estudiosos do assunto, na busca de uma explicação clara e racional de seus efeitos, bem como de uma uniformidade técnica da sua aplicação. Com efeito, tão difundida é essa prática nos ambientes espíritas e tão variado o seu modo de aplicação, mesmo em idênticos casos patológicos, né, de doenças, que se faz mistério a observância de regras especiais para pôr cobra a diversidade de ação por parte de médiuns menos orientados neste assunto de relevante importância. Então ele vem dizendo aqui o quanto essa mediunidade é o dai de graça o que de graça recebestes. E tem médiuns por serem menos formados, por terem menos conhecimento da doutrina, mas sobretudo conhecimento do Evangelho do Cristo, enveredam por caminhos errados, né? Inclusive cobrando por essa atividade. Evidentemente, diz Emmanuel, não basta possuirmos o dom de curar. É necessário sabermos aplicá-lo com a devida técnica, conhecendo de antemão os efeitos que os passes produzirão. Então eu acho muito bonito aqui também, porque ele nos convoca, ele não diz assim, você tem o dom, então vai e cura. Ele diz que para nós, com a nossa ainda inferioridade, a nossa imperfeição, não basta ter o dom. Nós precisamos saber aplicar esse dom com técnicas seguras, conhecendo os efeitos que os passes vão produzir. Inúmeros são os males que afetam a criatura humana, e o nosso inato sentimento de fraternidade dá-nos impulsos de tirar com as mãos as enfermidades do próximo. Todavia, se poucos sabem como empregar as próprias mãos nesse benefício, menor ainda é o número daqueles que possuem noções estas a respeito da nossa constituição psíquica e orgânica. Por isto, muito de indústria. O autor dedicou as 4 primeiras lições dessa obra a uns ligeiros, mas suficientes estudos da anatomia, da fisiologia, porque esse livro aqui ele tem no começo o estudo do corpo humano, da anatomia, o que precisa um médium passista, tá bom? E aí a gente vê aqui a importância de nós compreendermos o dai de graça, o que de graça receber, porque está em Lucas, capítulo 10, versículo 9, que o médium curador é também doutrinador.
Tá vendo? Por isso que ele diz: é chegado a vós o reino de Deus, pois sem essa doutrinação a cura seria momentânea, de efeito efêmero. Eu vou usar isso para chamar atenção. O que quer dizer doutrinador? Àquela época, a palavra doutrinar era muito difundida no meio espírita, até hoje usa-se, né? O dialogador, o esclarecedor, aquele que fala do evangelho com eloquência, mas também busca trazer um pouco de viés da análise de nós mesmos, o conheça-te a ti mesmo, para que a gente compreenda por que a gente adoeceu. Hoje os próprios médicos, como o Dr. Décio Andoli, que é da AME, do Mato Grosso do Sul, né, lá de Campo Grande, Dr. Décio sempre fala: toda doença tem um nome. A sua gastrite tem nome. Eu até postei esse vídeo há uns dias atrás aí no Face de novo, para que vocês pudessem ver. Então, exatamente, se os médicos hoje já estão entendendo isso, nós também temos que ter essa noção. A pessoa chegou no centro espírita, está fazendo um tratamento, e ela exatamente tem uma enfermidade, ela cura-se dessa enfermidade, ela precisa curar-se dos pensamentos, das atitudes, espiritualmente falando, porque se ela não curar aquilo que causou a doença, ela se livra dessa e vem outra. Então, por isso que aqui em Lucas está escrito isso. Sem a doutrinação, a cura é momentânea, a pessoa se cura de determinada enfermidade e aparece outra. Porque, na verdade, ela não modificou o que precisava. Ela quer respostas diferentes fazendo a mesma coisa. É o que a gente sempre ouve falar de uma boca só, né? Se você quer resultados diferentes, faça algo que você não fez até agora. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, os resultados serão os mesmos. Isso vale para qualquer coisa da nossa vida. A Janaína perguntou se a Reiki é uma forma de transmissão de energia. Como passe. Sim, é. É que às vezes as pessoas que trabalham com o Reiki, elas trabalham como técnica mesmo, auxilia, porque aquele que vai buscar, às vezes, muitas vezes tem merecimento, é um passe, é uma transfusão de energia. A diferença é que a pessoa que trabalha com Reiki, às vezes ela cobra. Ela cobra para ensinar a técnica do Reiki, né? Ela cobra para atender com essa técnica. Então tem essa diferença. Quando a gente fala de passe e cura espiritual, nós estamos falando de um trabalho que não é só seu. Nós estamos aí colocando a doutrina espírita e, portanto, os espíritos, os benfeitores, os médicos da espiritualidade que trabalham junto. Então, como cobrar algo que nós estamos entendendo que é trabalhar com Jesus, que é mediunidade, né, que trabalha com a doutrina. Então nós entendemos o Evangelho do Cristo: dai de graça o que de graça recebestes, porque o próprio Jesus dirá, né, ele está lá em Lucas: e porão as mãos sobre os doentes e os curarão. Está em Marcos capítulo 16, versículo 18: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Está em Mateus: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. E também em Lucas está escrito: pois digno é o obreiro do seu salário. Então, dizendo que trabalhar com Jesus não é trabalhar com coisas da matéria. Então, isso eu acho muito interessante. O salário que Jesus cobra está no pagamento das nossas dívidas morais, na reconquista do nosso próprio espírito faltoso perante Deus, nosso Pai Celestial, onde provém a nossa elevação para os planos divinos. Então, quando a gente se propõe a trabalhar com o passe, com a mediunidade curadora, nós estamos também trabalhando a melhor em nós, porque a gente vai trazendo o Evangelho para a nossa vida, para a nossa transformação, e por consequência, em nos melhorando, nós nos tornamos seres que, além da vontade, do pensamento, da disciplina, já ganharam um auxílio maior do plano espiritual. Então estaremos melhor assessorados para, por consequência, assessorarmos aqueles que conosco cruzarem. Porque quando a gente fala de doutrina espírita,
de mediunidade, de passe espiritual, nós estamos falando do trabalho com Jesus. E servir com Jesus não se recebe para isso. Então é algo que a gente não pode esquecer, tá bom? Quem semeia, e aqui tem uma frase falando sobre isso, quem semeia somos nós, mas quem colhe é Deus Pai Todo-Poderoso. E todos receberão o seu galardão de acordo com as suas obras. Então, cada um segundo suas obras significa a transformação de nós mesmos e os bônus que nós ganharemos sem interesse para um dia, quando voltarmos para o mundo que é nosso, que é o mundo dos espíritos, que é o verdadeiro, a gente chegar lá e dizer, puxa, graças a Deus, cumpri com o meu propósito existencial. Melhorei o meu eu espiritual, né? Eu acho que isso a gente não pode se esquecer. Bom, gente, terminando a primeira parte aí, o que precisa um médium passista? Eu acho que isso a gente também não pode esquecer. Tá lá nas obras de André Luiz, tá bom? E eu vou lembrá-los aqui, porque tá no livro Missionários da Luz, na página 320 do Antigo, tá? São 6 itens importantes que deve ter o médium passista. Mas a gente vai fechar a primeira parte e abrir a segunda para falar sobre cada um, tá bom? Já deu a primeira parte aqui. Bom, gente, para gente, pedaço da apostila, então na página 38, só vou falar essa fala de André Luiz no livro Missionários da Luz, através dos amigos espirituais que o assessoraram. Ele diz que mesmo que nós tivéssemos recursos pequenos pela nossa imperfeição, pela falta de conhecimento, né, ainda pela não transformação daquilo que seria necessário em nós, o pouco que nós tivermos, pouco, pode ser mobilizado no auxílio aos necessitados. Perfeitamente é a resposta dos amigos espirituais. Então, pra gente não achar, porque às vezes a gente fala assim, puxa, mas eu não tô bem, eu tô, sabe, hoje eu não tô isso, tô aquilo outro, mas quando a gente pensa em ajudar o outro, nós deixamos muitas vezes as nossas dores de lado. E pelo pensamento, pela boa vontade, pela prece, nós podemos assessorar com o pouco que nós temos. Então pode ser mobilizado, então todos podemos ajudar. Mas a espiritualidade fala no livro Missionários da Luz que 6 itens são indispensáveis e a gente tem que buscar conquistar. Primeiro, ter grande domínio de si mesmo. O que é ter grande domínio? Essa fala, ter grande domínio de si mesmo, ela chama muita atenção da gente para que nós conheçamos em que campo nós estamos enveredando. O trabalho com Jesus, ele não escolhe hora, não escolhe o momento que você está relaxado, descansado, sem problemas. Né? Você fala assim, hoje eu limpei a casa, eu não tenho nada para fazer. Então hoje eu posso atender alguém que precisa, eu vou sair procurando quem quer paz. Eu vou tentar auxiliar as pessoas. A gente sabe que não é assim. Às vezes o dia que nós estamos mais atribulados de coisas para fazer é o dia que mais necessita do nosso auxílio. Então o grande domínio é a gente saber que o trabalho não é só dentro da casa espírita, só no local X ou Y, é onde nós estivermos. Nós somos testemunhas do Cristo, nós somos instrumentos divinos onde nós estivermos, no trabalho, no lar, no supermercado, no shopping, onde você for, no cabeleireiro. Às vezes você está lá no cabeleireiro tranquilo, você está trabalhando, porque do nada há uma permuta de vibrações, do nada surge uma conversa esclarecedora da doutrina. Vocês sabem disso, nada é do nada, nada é por acaso. Então a gente tem que ter esse grande domínio sobre nós mesmos, inclusive para nos conhecermos. Porque se a gente se conhece, já sabe que nós temos uma ansiedade terrível, vamos trabalhar essa ansiedade. Se a gente tem mágoa, vamos trabalhar essa mágoa para transformar em perdão. Então, tudo que em nós ainda é mazela, aos pouquinhos, lembra que é muita coisa que a gente tem. Para você não ficar desesperado e dizer assim, tenho muita coisa para acertar, essa encarnação não dá mesmo. Eu tenho plena ciência disso.
mas nós temos que começar algum dia. Por que a gente não começa? Lembra que eu falei que a gente já vem de N reencarnações? Então, o que nós somos hoje é produto do progresso daqueles seres que vieram antes de nós. Hoje eu estou Rose, a outra está Carla, a outra Carlinhos, a outra Sandra, mas e ontem? O que nós somos? E há 10 encarnações, o que nós somos? Eu tenho certeza que hoje, não precisa nem perguntar quem você foi em outra vida. Você é hoje a melhor versão de você mesmo. E é a partir desse parâmetro que a gente tem que buscar ser melhor. Se existe uma régua que você pode medir, é a si mesmo. A tua régua. O que eu posso melhorar em mim? Eu não posso me comparar com o Chico, com o Divaldo, com o Emmanuel, mas eu posso me comparar comigo há 10 anos atrás, há 1 ano atrás. E aí eu vou saber o tanto que eu já caminhei para melhor. Então, o grande domínio de si mesmo é isso, é compreender que eu sou hoje um produto das minhas reencarnações anteriores. E eu tenho certeza que o produto de hoje é muito melhor do que o de 3 encarnações atrás. Haja visto que nós estamos sentando falando de Jesus, falando do auxílio ao próximo e a nós mesmos, da nossa cooperação na obra da criação. Então nós já estamos falando em outro patamar. Se a gente está sentado estudando, com certeza ontem a gente não fazia isso. Então para que ficar preocupado se você foi rico, que você foi na outra encarnação, quem estava com você? Se preocupa que hoje, o que você fizer hoje é o que vai garantir o seu amanhã melhor, em outra encarnação ou na volta à nossa verdadeira pátria. Eu acho que isso é o principal. Segundo, espontâneo equilíbrio de sentimentos. O médium passista vai lidar com muitas dores, as dores da alma, as dores físicas. E se a gente não tiver espontâneo equilíbrio de sentimentos, nós não vamos conseguir levar para o outro um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, de auxílio. E eu vou pegar um exemplo simples. Às vezes tem alguém que está com uma doença terrível, terminal. Você vai visitar para dar um passe, ou você vai fazer um atendimento fraterno, e você começa a chorar de ver a pessoa, entra em desequilíbrio, como é que você vai ajudar aquela pessoa? Então nós podemos até chorar depois, como diz Emmanuel. Você tem a dignidade, né? Você pode chorar no teu quartinho, vai lá, chora, vai no banheiro, pode até inchar os olhos, mas em seguida você lava, enxuga e vai a campo trabalhar. Então nós temos essa obrigação de trabalhar esse equilíbrio para que a gente possa também levar um pouco de esperança para o outro, porque quando se fala em cura espiritual, está logo usando o termo espírito, nem sempre é física. Perceberam a diferença? Então eu creio que isso a gente tem que ter muito claro também. Nós vamos levar a mensagem do Cristo de que o reino dele não é deste mundo, e não precisa ficar falando isso para uma pessoa que está numa doença terminal, mas você tem que ter essa noção que aquele ser é um espírito imortal, que ele vive, para além do corpo, ele vive sempre. E o que nós levarmos de amor, de carinho, de empatia, às vezes de boca fechada, só fazendo a prece, não precisa falar nada, já vai trazer para aquela pessoa um amparo e um conforto muito grande. Então isso é lembrar do espontâneo equilíbrio dos sentimentos. Acentuado amor aos semelhantes. Isso a gente vai aprendendo. Porque quando fala acentuado, está falando de bondade para com todos, inclusive com aqueles que nós não conhecemos. Então isso a gente vai aprendendo. Se nós estamos hoje num grupo aqui de 28 pessoas, que muitas não se conheciam, começaram a se conhecer a partir do estudo, a partir da doutrina, então a gente vai descobrindo o que é esse acentuado amor ao semelhante. A gente vai se unindo por simpatias, por sintonias, por aprendizados, por tratamento de cura do interior de cada um. Hoje eu sou curada, amanhã eu ajudo a curar alguém. E curar, a gente está falando de dar a mão para que a pessoa transporte as montanhas que para ela parecem intransponíveis, né? Então nós estamos em posições que se alteram, mas o importante é que quando a gente se encontra com Jesus, passamos a ser uma família espiritual. Quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? Somos todos os que caminhamos juntos.
alta compreensão da vida. Essa alta compreensão da vida é da vida mesmo, a verdadeira, a imortalidade da alma. Entender que a vida é uma só no corpo físico ou fora dele. Entender que nós estamos aqui não para ficar num spa, para acumular bens materiais, mas que acima de tudo nós estamos aqui para realizar um trabalho de transformação do nosso espírito. Então, o propósito existencial nosso é melhorar a nós mesmos, contribuindo na obra da criação. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, essa visão, essa alta compreensão da vida, auxilia a gente a entender quando a gente vê alguém doente, quando vê alguém partindo em tenra idade, né? Quando vê esses casos que estão acontecendo agora, sem colocar a culpa em Deus ou em qualquer outro, mas nas nossas atitudes, lei de causa e efeito. Então, a gente começa a entender que a transitoriedade da vida corpórea é verdadeira, que ela passa assim, ó. Mas que existe uma razão de ser para nós estarmos aqui. Então, abrir o olho no corpo físico, gratidão e busca por focar no objetivo de estarmos aqui. E cada um se conhece, a gente sabe. Se a gente tem uma língua felina, nós vamos trabalhar um pouquinho a afabilidade e a doçura. Se a gente tem mágoa, a gente vai orar para que aquela mágoa se dissolva. Porque tudo depõe contra nós mesmos. Fé vigorosa. O que é essa fé vigorosa? É realmente trabalhar em nós a fé que raciocina, a fé que compreende, a fé que não são dogmas nem rituais, mas que realmente tem como comprovar que há vida além desta vida no corpo físico. E que todos nós só temos um único objetivo, a perfeição. Nós somos seres perfectíveis. E que o nosso objetivo é sempre chegar a ser espírito puro. Então, mais cedo ou mais tarde, que levem anos, que levem séculos, que levem milênios, mas todos nós vamos chegar no nosso caminhar. Profunda confiança no poder divino. Então, isso é importante, né? Entender Deus como um Pai misericordioso, entender a prece como uma conexão verdadeira com esse Pai, através dos nossos amigos que se fazem de ponte, né? Que nos auxiliam, que estão próximos a nós, que nos protegem. Então, moçada, mediante essa fala, vamos iniciar só um trechinho aí da página. É 38? 38, né? Deixa eu ver se é 38 ou se é 38. 38. Então, vamos lá. Agora sim, na apostila, página 38, nós temos alguns recortes da Revista Espírita, falando um pouco sobre o magnetismo. Sendo o magnetismo fluido circundante que cada criatura assimila à sua maneira e em graus diferentes, na aula passada, a penúltima, acho que eu falei sobre isso, lembra? Nós somos seres, né? Tudo surgiu a partir do fluido cósmico universal, mas nós aprendemos que cada um retém esse fluido de maneira diferente, se conecta de maneira diferente, né? Então, por isso que está falando aqui. Pode-se ver nele esse imenso encadeamento e essa imensa atração que une e desune, atrai e repele todos os seres criados, fazendo de cada um deles uma pequena unidade que vai obedecendo à mesma lei, confundir-se na majestosa unidade do universo. O magnetismo, que aliás não passa do processo de que nos servimos para a concentração e liberação do fluido, é uma associação magnífica de todas as forças criadoras. O fluido é o circulante que põe os seres em vibração uns com os outros. Então, a gente falou muito sobre isso, né? Nós estamos em constante permuta. E essa permuta nem precisamos verbalizar. Nós, através da aura, lembra disso que nós comentamos em aulas anteriores? Através do nosso pensar, da nossa vibração, nós saneamos ou desequilibramos um ambiente. E quando a gente sintoniza, tem pessoas que pensam e agem como nós,
esses fluidos se unem. Então, quando a gente fala, tem um encosto aqui, tá me fazendo mal, a pergunta é, o que você fez para atrair? Porque se é por sintonia, estamos sintonizados. Então, o que você está fazendo que seu padrão caiu para sintonizar? Então, uma das primeiras coisas é trabalharmos a nossa melhora, né? Isso está na Revista Espírita de 1869. E aí nós temos uma pergunta aqui, né? Que é magnetismo? Olha a resposta na Revista Espírita de 1858. É uma influência recíproca que às vezes se opera entre indivíduos. Está lá no Livro dos Espíritos, que